Sil, Igor, uma alegria muito grande poder estar com vocês. Desde o ano passado, quando nós estávamos no nosso jubileu, nós fizemos uma atividade com a nossa juventude chamado Papo Cabeça. Então, todos os preletores que vieram para o nosso jubileu no ano passado tiveram um tempo de bate-papo com a nossa juventude. Sentamos ou no salão, ou lá no terceiro piso, ou na nossa sala de escola dominical, sentamos e conversamos, batemos um papo sobre missão, e o foco era esse mesmo. Então, quando nós recebemos, por exemplo, o reverendo Alderi de Souza Matos, que é historiador da IPB e veio conosco por ocasião 2 vezes, né? No primeiro semestre e no segundo semestre, nós sentamos com ele e conversamos. O objetivo da nossa conversa não era ouvir simplesmente a história como historiador, mas era entender o chamado de Deus na vida dele, aquilo que Deus tinha feito na vida dele, como ele tinha sentido a necessidade de ir para um seminário e dedicar a vida a Deus no ministério da palavra. Então, esse é o grande objetivo que nós temos como juventude. Entender também como Deus tem levantado pessoas, porque nós precisamos discernir também o nosso chamado, principalmente como juventude. Então, Sil, vamos começar pela Sil. Sil, como é que você entendeu o chamado? Assim, eu preciso ser missionário, eu preciso ir para o SEM, eu preciso dedicar minha vida a missões. Bem, bom dia a todos. É um privilégio estar aqui, muito obrigada, pastor. Meu chamado, na verdade, ele não teve muita separação entre conversão e chamado. Foi uma coisa só, assim. Foi bem interessante, porque depois de um tempo convertida, eu fui percebendo que as pessoas falavam, olha, eu me converti, sei lá, com 12 anos, e depois com 25, eu vi que a minha faculdade, no caso, eu tinha feito enfermagem, aí eu poderia servir de alguma forma. E, para mim, na verdade, desde que eu me converti, a minha igreja tinha uns grupos, aqui a Sopão, né, lá chamava um grupo chamado Anjos da Noite, a gente saía à noite para falar com pessoas em situação de rua, prostitutas, e aí eu já me envolvi nesse grupo. Então, eu senti a necessidade de estudar mais para poder pregar o evangelho, levar a palavra do Senhor. Então, eu fui buscando, fiz cursos na minha igreja, alguns que tinha lá disponível, e quando eu conheci o Igor, né, lá na nossa igreja a gente chama de GA, que é grupo de amigos, é estudo bíblico em casa, né? Seriam os nossos grupos de vida. Aqui a gente chama legal, de pequeno bacana. grupo, célula. Né? Muda São o os nome, nossos grupos mas de vida. para reunir alguns amigos e estudar a Bíblia, né? Então, o Igor, eu estava participando desse grupo, o Igor começou a participar também, né? Aí eu vi que tinha umas piadinhas para o meu lado, assim, né? Irmãs, se envolvam com os grupos de vida, queridas. Gente, fica uma dica importante, se envolvam. Se envolvam com os grupos de vida. Isso, obrigado, Silvana, que excelente. Então, o que aconteceu isso, assim, e logo de início, como ele já até citou durante a pregação, ele falando que nós começamos a dividir, né, esses sonhos que Deus tinha colocado no meu coração, e daí o tempo foi passando. Isso em Vila Velha. Vila Velha. Em Vila Velha, isso. Eu sou capixaba, eu nasci no interior do Espírito Santo, depois eu fui morar em Vitória, no caso, para trabalhar, para estudar, né, como toda pessoa do interior que eu morava. E aí, por diante, eu conheci o Igor dessa forma, e aí a gente começou a dividir chamado mesmo. Primeiro ele foi para o SEM. E aí, com o passar do tempo, com o nosso relacionamento se aprofundando, tal, a gente ficou noivo, e aí o próprio SEM indicou a gente. Falou, olha, será que vocês vão dividir ministério? Nada melhor do que a Silvana se prepare também. Então, que ela venha. Aí eu fiz estudos bíblicos missiológicos lá no SEM, é um curso de 1 ano. Então, então o que acontece? Eu contei de uma forma muito rápida, né? Mas parece que é tudo muito simples. E não é bem simples assim, a gente tem que estar muito próximo de Deus para Ele poder dizer a gente exatamente o que Ele quer da vida da gente. Como eu falei, eu saí do interior, fui trabalhar em Vitória, e eu trabalhei numa empresa por 11 anos. Então, você deixar aquela estabilidade que você tem financeira, tal, né, a projeção também profissional que eu queria ter na empresa, e Deus me pediu isso, sabe, que eu entregasse isso para Ele. E você tem plena certeza de que aquilo que Deus está pedindo, mais a parte humana, né, aquela coisa da gente ficar um pouco apegado, assim. Então, para mim, foi um pouquinho difícil isso, mas Deus ele foi confirmando na palavra dele, né, sempre próximo dele, Deus veio confirmar, e aí eu pude fazer essa transição, assim, de sair desse trabalho e para a vida missionária de forma integral. E daí, por diante, é como o Igor contou, né, a gente se casou e tudo, e
estamos aqui hoje. Amém. Reverendo Igor, eres tu. E aí? E o seu chamado? Cara, eu lembro de ter tomado uma decisão na igreja quando eu era muito novo. Eu tinha 7 para 8 anos, em Curitiba mesmo. E eu e minha mãe, a gente foi para lá por causa de algumas questões familiares. E a gente morava num conjunto de prédios que tinham 25 andares. Eram 4 prédios e cada um tinha 25 andares. E é um sistema que não é muito normal no Brasil, mas a escada de serviço era do lado de fora do prédio. Então, criança, 7, 8 anos, aquilo era o máximo, né? Você subia as escadas até o 25º andar e ficar olhando a cidade, aquele visual. E um dia, uma das direções que eu olhei, eu vi um circo, vi uma lona colorida e pronto. Eu falei, eu quero ir naquele lugar, o que é aquele lugar? E descobri que era uma igreja. E aí, amolei minha mãe até ela me levar na igreja, que parecia um circo. E aí, a boa e velha classe de crianças, que é mágico para as crianças, né? Eu falei, mãe, eu quero vir aqui toda semana e não sei o quê. E aí, nossa caminhada começou dessa aventura com a igreja, que parecia uma tenda. E eu lembro que outra dica para a gente, irmãos, tragam seus filhos para a igreja, para a escola bíblica dominical. Falem para os seus filhos, convidar os amiguinhos, porque eles chegam em casa, mãe, pai, eu quero ficar indo naquela igreja lá, porque é muito legal. Não, e eles são um dos maiores agentes missionários, Sim. né? Porque as nossas crianças aqui, por enquanto nós estamos reunidos aqui, as nossas crianças estão lá na infância, né? E muitos da nossa juventude, muitos adultos estão lá como professores, auxiliares, né? E incentivando essa visão missionária. E a criança não é a igreja do amanhã, a criança é a igreja hoje. Ela já está ali ouvindo a palavra, ela pode falar de Deus para os coleguinhas da escola, ela não vai fazer isso quando ela crescer. Ela já está sendo preparada para fazer isso agora, ela é o presente da igreja, né? Então tem que investir nas crianças mesmo. E aí a gente começou a nossa caminhada com Cristo, e aí a gente voltou para Minas, continuamos caminhando com a Igreja Presbiteriana de Coronel Fabriciano. E aí, quando eu completei 18 anos, eu pus na minha cabeça que eu queria ir para São Paulo estudar. E aí cheguei em São Paulo com colchão e mala nas costas, coragem total, assim. E em São Paulo eu tive muito contato com cultura japonesa. E aí eu comecei a sonhar com a ideia de um dia conhecer o Japão, tal. E à medida que eu fui caminhando e me aproximando de Deus, tal, essa vontade de conhecer o país se tornou uma preocupação em orar por aquele povo e se preocupar com a vida espiritual daquele povo. E aí na igreja participava de grupo de teatro, participava de grupo que ia para a rua, então já estava envolvido com coisas fora das 4 paredes para falar do amor de Deus. E aí um dia conversando com um pastor, o próprio pastor Mário, que fundou a Mais, ele falou, Igor, Deus está colocando no seu coração o amor por um povo. E aí a gente tem que continuar orando para ver se esse amor é um amor que vai fazer você se envolver a ponto de ser um missionário que vai sair de onde você está e ir para esse país. E aí, em 2010, quando teve o tsunami, algumas pessoas que já tinham escutado eu falar sobre o Japão vieram para mim com a seguinte piadinha. E aí, você queria estar lá agora? E aí minha resposta era, cara, você não tem ideia de como eu queria estar lá agora, porque eu sei que eu ia poder fazer algo realmente prático pelas pessoas. Aí a pessoa olhava para mim assim, tipo, nossa, ele está falando sério mesmo. E aí as pessoas começaram a perceber que esse desejo de servir, de fazer algo por esse povo, era realmente real e ardia no coração. E aí a gente tem, desde essa época, a gente conheceu, tem conversado e meio que se planejado nessa direção aí. Para falar um pouco mais especificamente sobre o projeto da Mais, como vocês estão envolvidos lá, introduzir esse assunto, eu queria que você, assim, Igor, claramente dissesse para a gente o que é perseguição religiosa. Qual é o caso? O que é a perseguição religiosa? Tá. Perseguição religiosa é quando uma pessoa ela sofre uma perseguição, ela sofre ameaças, ela passa a correr risco de ter sido violentada fisicamente, mas se existe uma violência psicológica ou uma ameaça, isso já é considerado perseguição, né? E aí a perseguição pode ser política, religiosa, por ideologia de gênero, tudo isso engloba perseguição, né? Então, um exemplo fácil da gente entender é assim, existe algum corpo, alguém que está
vindo atrás dessa pessoa e ameaçando ela? Tem. Então, isso é perseguição. E aí, a partir desse conceito, a gente consegue separar algumas coisas. Por exemplo, o haitiano que está no Brasil, ele é refugiado por perseguição? Não. O terremoto não está andando atrás do haitiano até hoje. Aconteceu o terremoto, gerou uma crise social no país e ele está buscando novas possibilidades de uma vida melhor. Então, ele é um migrante buscando uma condição melhor de vida. O venezuelano, ele é um refugiado por perseguição? Não, porque o Maduro não está correndo atrás dele, né? Mas ele tem sofrido vários problemas no país dele que o obriga a buscar uma condição melhor de vida. Então, ele é um migrante que precisa de ajuda por causa da condição social, econômica e política do país dele, né? Então, a gente precisa definir só essas duas ideias. E a Mais, hoje, trabalha especificamente com perseguição religiosa, que é o caso, por exemplo, desse irmão que eu citei, que a gente acolheu em fevereiro e que teve que voltar. São casos onde a pessoa não tem outra opção, né? Eu preciso sair de onde eu estou, senão eu vou morrer ou eu vou continuar sofrendo gravemente onde eu estou. Tá. Mas aí o caso da perseguição religiosa que a Mais trabalha, hoje se localiza especificamente onde? Ou não tem um local específico? Não tem um local específico. Só para vocês terem ideia, deixa eu lembrar aqui o número certinho. 1/3 da população mundial sofre perseguição. Não é pouca gente. 1/3 da população mundial. Desse 1/3, 75% são cristãos. Ou seja, de todas as pessoas que são perseguidas no mundo hoje, mais da metade, 75%, são cristãos. Então, na região do Oriente Médio, no Sudeste Asiático, na África, em algumas regiões da América Latina, tem cristãos sofrendo perseguição. Então, se uma pessoa descobre o trabalho da Mais e entra em contato com a gente vai tentar, de alguma forma, ajudá-las. Ok. Débora, cadê você? E aí, Débora? Não, fica de pé, por favor, Dedé. Então, eita fé. Minha pergunta é para vocês dois, é mais em relação aos refugiados. Por que parece que não tem nenhum país árabe recebendo os refugiados no próprio país? A gente vê eles indo para o Brasil, para a Europa, mas a gente não vê país árabe acolhendo eles. Por que isso? O grande problema que tem acontecido hoje no Oriente Médio, ele é um problema econômico e político. A Síria e aquela região dos países árabes ali é uma região que é visada e desejada há muitos anos. Se você estudar um pouquinho de história, você vai ver que muita coisa aconteceu ali, porque é uma região próspera, uma região onde tem muito petróleo, então acontecem vários problemas ali. Então, essas brigas pelo poder e pelo retorno que a região dá, geram toda essa confusão. Então, guerra na Síria, presidente contra a população querendo mais liberdade e tal, tudo gira em torno, né, desses problemas econômicos, sociais e acabam indo para o lado da política também. Então, esses países que estão na região ali, eles são, de certa forma, eles estão diretamente ligados ao problema que está acontecendo. E, para eles, quanto mais caos existir e quanto mais pessoas fugirem, mais poder eles vão ter para cumprir o objetivo deles de explorar o petróleo, vender o preço que eles querem e ter mais poder e mais dinheiro explorando a região. Então, não é tão simples assim, eu estou resumindo muito, mas parte do problema é que eles estão envolvidos com o que está acontecendo lá. Então, eles falam, eu vou deixar o povo fugir para outra região, porque aí eu ganho mais poder e eu ganho mais o que eu quero. Bem a grosso modo, tá? Tem muitos outros casos assim. Mas, obrigado, Sil. Não, deixa ela falar agora. Se ela falou no ouvido, agora deixa ela falar no microfone. É porque nem todos os países árabes também estão se negando a ajudá-los, né? A gente tem na região da Jordânia, por exemplo, inclusive nós temos uma base naquela região que faz o acolhimento de refugiados, ajuda eles. Não vou falar os países, acho que é melhor não, né? Mas vem pessoas de toda aquela região árabe, né? E eles são acolhidos ali. Não só pela Mais, tem outras organizações também que fazem esse trabalho, né? Alguns deles estão em casas, outros até em barracas ainda, né? Cedidas pela ONU.
pela ONU, que está sendo cedida, aquelas barracas. Então, tem também acolhimento naquela região. Só que, como o Igor falou, não é tão simples eles ficarem lá. Até porque as famílias, elas têm ligações entre elas. Às vezes, eles fogem para algum lugar e, por ser, né, o mesmo povo, então, existe uma comunicação que pudesse deixá-los em falta de segurança ainda, mesmo assim. Eu acho que talvez vale a pena, né, Igor, fazer essa diferenciação que você fez inicial. Há uma diferença entre aqueles que estão fugindo por causa da guerra ou aqueles que estão fugindo por causa da guerra, incluso aí uma perseguição religiosa. Aí quando eles vão para um país próximo, que seja ali também, seja do Oriente Médio ou Norte da África, também possam sofrer alguma perseguição, né? Eu recebi uma mensagem aqui da produção. Só um detalhe, a perseguição religiosa, ela é a perseguição da perseguição. Por que eu falo isso? Você tem um campo de refugiados com milhares de pessoas dentro daquele campo. O cristão que é refugiado dentro do campo de refugiado, ele sofre perseguição dentro do campo de refugiado. Então, assim, o cristão ele sofre perseguição em meio à perseguição generalizada, vamos dizer assim. Então, por isso que a gente, sendo uma organização confessional, a gente optou por trabalhar com esses casos onde as pessoas precisam ainda mais de ajuda por causa dessa crise que eles têm vivido. É muito mais sério, né? São casos de realmente vida ou morte. E eu acho que o efeito que tem é, como nós ouvimos isso na televisão, com a notícia que chega a nós, a impressão talvez seja essa, né, de que os refugiados estão todos chegando na Europa ou no Brasil. E os países ao redor têm recebido muitos, né? Bom, pelo menos foi a informação que eu recebi da produção aqui. Isso daí é verdade também, principalmente é o foco assim, de muitos irem para a Europa por questão do governo dar um auxílio financeiro, muito melhor do que, por exemplo, no Brasil. O Brasil ele faz o acolhimento, ele tem as leis que permitem a entrada, mas daí por diante fica um pouco mais complicado, porque a questão financeira e, né, a permissão de entrada só, mas daí por diante, uma pessoa que tem a dificuldade com a língua e tudo, né, conseguir ir nos órgãos e resolver as questões deles, né? Mas quando eu digo da produção, estou falando da produção mesmo, tá? Eu recebi os dados aqui da produção. Essa juventude é muito tecnológica, queridos. O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados contabiliza que na Turquia chegaram cerca de 1,9 milhão de sírios nos últimos 4 anos, no Líbano 1,1 milhão e na Jordânia 629 mil sírios, ao passo que na União Europeia devem ter chegado cerca de 120 mil pessoas. Né, pesquisa na internet aí, campo de refugiados Jordânia, e joga a imagem na tela aqui quando você achar, por favor. Os meninos são bons demais. Vamos lá. Débora. Ok. Desperta, Débora. Foi muito... Mari, vai lá. Pode perguntar? Quais tipos de auxílio a mais dá aos refugiados? Quais tipos de auxílio a mais dá aos refugiados? A mais não pode trazer ninguém para o Brasil. Tá? A gente não paga passagem, a gente não faz isso. A gente não tem condição, e isso gera uma série de codependências que a gente não quer, e responsabilidades diante do governo que a gente não pode assumir. Então, assim, a pessoa entra em contato com a gente avalia o caso e a ajuda que a gente dá para ela é mandar uma carta convite falando para a embaixada onde ela vai pedir o visto, que tem gente no Brasil que vai receber e cuidar dela quando ela chegar aqui. Ela não vai para a rua. E isso facilita muito o pedido de visto. Então, a gente ajuda com isso. Quando ela chega no Brasil, aí lá na base da Mais, nos 4 meses, 3, 4 meses que ela fica com a gente dá toda a ajuda. A pessoa vai ter onde morar, vai ter o que comer, e aquelas ajudas que eu falei aqui, tirar os documentos, aprender a língua, aprender a se virar, a gente dá aula, inclusive, de cultura. Pensa comigo aqui. Quando você assina um contrato com uma empresa onde você está trabalhando, o cara vira para você, seu salário bruto é R$2.000. Aí, no final do mês, você recebe R$2.000? Não. A pessoa que vem de fora do Brasil, ela não tem ideia disso. E, no começo, a Mais não tinha um modelo para copiar de trabalho com refugiados. A gente teve que aprender na marra. Então, tinha refugiado que ligava para a gente e falava assim, a empresa está me roubando, eu vou sair dessa empresa, falaram que eu ia receber R$2.000, eu recebi 1.700 e pouco. Aí você fala, meu Deus, é os encargos, é os descontos. Aí a gente descobriu que a gente tinha que explicar tudo isso para eles, porque eles não sabem o que é isso. Então, a gente tinha que falar, você vai começar a trabalhar num lugar, aí tem um salário cheio, o bruto, mas você vai receber o líquido, porque eles vão descontar o não sei o quê, o vale transporte, lá. Então, você vai receber tanto. Mas esse dinheiro que foi... isso é um campo de refugiado.
Olha a quantidade de barraca que tem aqui. Isso na Jordânia. É muita É na Jordânia, gente. né, Zé? É muita gente. O Zé confia. Tem uma Brunão, matéria, Brunão tem uma confia. matéria tem uma matéria daquele programa da Globo, Profissão Repórter, que a menina vai nesse campo de refugiado da Jordânia. Gente, é assustador. Tem loja de vestido de noiva dentro do campo de refugiado. Tem loja de perfume dentro do campo de refugiado. As pessoas não têm perspectiva de sair dali e elas estão construindo a vida delas ali. Elas, tipo, não tem como sair daqui, eu vou... Então, tem gente construindo casa, falou, vou viver aqui, no meio do nada, porque é o que me restou. No meio daquela bagunça ali. Né? E é isso. Ok. Débora, por favor. Tá, Fica de pé, Bia. eu tô de pé. Desculpa, eu não podia perder a piada. Ainda bem que a gente é amigo. Tá, então, como que a gente pode saber quando um refugiado tá querendo se aproveitar da gente e quando ele tá realmente precisando de ajuda? Muito bom. Como eu falei aqui algumas vezes, a gente tem que ajudar, mas isso não significa que a gente não deva ter prudência na ajuda que a gente faz. A Mais tem alguns parceiros internacionais, algumas organizações que trabalham no Oriente Médio e no Sudeste Asiático, e que têm muito mais background, que tem muito mais feeling, porque já trabalha com isso há muito mais tempo. Então, quando a gente recebe algum pedido de ajuda, a gente manda os dados para essas organizações e fala com elas, a gente recebeu ajuda dessa pessoa. Vocês conseguem levantar algum dado sobre ela? Então, por exemplo, no começo desse ano, eu recebi o pedido de ajuda de um cara que se dizia pastor num país, ele é paquistanês e estava na Tailândia. Aí eu mandei para essa organização os dados, aí alguma das organizações me respondeu, entrei em contato com pastores de tal região, e eles falaram que conhecem esse pastor, outros falaram que já ouviram o nome dele, que ele passou pela cidade deles pregando em algumas igrejas. Então, é uma pessoa que realmente está envolvida com as igrejas e algumas pessoas já viram que ele é um pastor de verdade. Beleza, a gente teve uma resposta positiva, que é uma pessoa que realmente precisa de ajuda. Agora, se ninguém consegue levantar dado nenhum dessa pessoa, se a gente entra em contato com outros missionários que estão no campo e elas não conseguem descobrir contato nenhum dessas pessoas, aí a gente já começa a desconfiar. A gente começa a buscar outras formas. Então, por exemplo, a gente descobre que tem um missionário que está no mesmo país ou na mesma cidade. A gente fala, tem como você ligar para essa pessoa e sentir na conversa que ela é, se ela vai falar, se ela é cristã mesmo, tal. A gente vai buscando verificações para descobrir o máximo de informação possível e não ser enganado, vamos dizer assim. A Mais faz parte hoje de uma rede que existe no Brasil, que chama Remir, que são várias organizações que trabalham ajudando refugiados. A Mais não tem esse contato, mas a gente sabe que das pessoas que fazem parte dessa rede, está sendo transmitido isso? Não? Não. Tá. Tá, não. Calma. Tá, não, né? Não, né? Não, parou de ser. É porque eu não sei até quando essas informações podem gerar problemas ou não. Uma das pessoas dessa rede, ela tem um contato dentro da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência e Segurança, que ela manda os dados das pessoas que pedem ajuda para ela e fala, essa pessoa está me pedindo ajuda. O que você pode me dizer sobre ela? Aí a ABIN tem contato com CIA, com Interpol, com outras redes de segurança do mundo e vão verificar aquele número de passaporte, o nome daquela pessoa, a foto, para ver se aquela pessoa não está envolvida em nenhum caso de terrorismo, de atentados, para saber se realmente é uma pessoa que precisa de ajuda ou se é alguém querendo se aproveitar para ir para lugares se aproveitando das ajudas. Eu acho interessante também falar sobre a pergunta dela, é porque eu sou do setor de parceiros. Então, acaba que eu converso com pessoas do Brasil todo. Né? E, às vezes, no decorrer da conversa, a gente acaba fazendo amizade com algumas delas e tem um aliciamento, vou dizer assim, né? Na internet, de pessoas, no caso, que querem ou conseguir ajuda financeira, né? Só que usando dessa parte emocional. Existe também alguns perfis
que eles usam de pessoas mesmo mais suscetíveis à extorsão, à exploração, até mesmo para poder fazer com que eles levem essas pessoas à fé deles, né, ao islamismo. Então, a atenção que eu digo é porque, de primeiro momento, eles usam o argumento de que eles estão interessados na nossa fé cristã. Fazem perguntas, mulheres, principalmente, eles fazem esses questionamentos, essas conversas com mulheres, né? E se eles não conseguem dinheiro, pelo menos eles vão tentar levar para o islamismo. Então, fiquem atentos mesmo. Se vocês perceberem que existe uma possibilidade de evangelismo, alguma coisa assim, não façam sozinhos. Sabe? Tragam isso daí para a liderança da igreja, tragam isso daí para os seus pais, não façam sozinhos. Eles são muito espertos mesmo, sabe? Eles têm um argumento, eles têm uma fala assim que é envolvente, né? E o início pensam assim, não, eu estou levando Jesus Cristo para ele, ok, entendeu? Mas eles estão da mesma forma tentando levar o Corão para a sua vida. Então fiquem atentos a isso. E esse aliciamento é bem pesado, assim. A gente recebe ligações de, às vezes, tipo, ai, eu conheci esse homem na internet e agora eu quero trazer ele para o Brasil e ele vai morar aqui comigo, porque é envolvente, e eles vão conversando, e eles vão... e aí, se você não prestar atenção, igual a Sil falou, se você estiver sozinho, você vai se envolvendo e daqui a pouco você está ajudando, tem gente que manda dinheiro, a gente já recebeu, tipo, porque eu já mandei R$5.000 para ele, estou com conta atrasada na minha casa, e fala, querida, por que você fez isso? Não, porque ele precisa muito de ajuda. Eu falei, mas quem falou isso? Ele. Mas qualquer pessoa que escrever para você no Facebook, você vai mandar esse dinheiro, me dá seu contato aí que eu vou escrever para você então. Não é assim, você nunca viu a pessoa, ela falou que está com problema e você sai mandando dinheiro. Então, por favor, tomem cuidado, peçam ajudas, né, para não caírem no conto da carochinha também. Eu já tive caso de... Parou. Eu já tive caso também de moças que foram convidadas para irem para o país deles, e elas estavam quase indo. Aí eu comecei a perguntar, vem cá, você sabe qual é a condição das mulheres no país dele? Você conhece a fé deles? O que significa uma cristã mulher no país? Né? Então, assim, ele já tinha vindo ao Brasil para conversar com ela. Então, assim, o caso já estava bem adiantado mesmo. E outras que estavam no início. Então, não é nenhuma nem duas que eu converso às vezes, sabe? Por semana eu chego a conversar com uma pessoa, por mês umas 3, assim. Então é bastante. Muita gente. Débora? Qual a situação hoje dos refugiados? Difícil. Imagina comigo que você veio para a igreja, saiu de sua casa de manhã, tomou seu café gostoso, deixou lá sua caminha quentinha, veio para a igreja, e aí quando você está voltando para casa, na hora que você vai chegando perto da sua casa assim, não tem casa mais, tem um buraco, porque caiu uma bomba em cima da sua casa, né? Essa é a grande realidade da maioria deles. Eles não têm casa mais, eles não têm pertences mais. Às vezes o que o cara tem cabe numa mala ou talvez numa mochila. Então, é uma situação realmente difícil, é uma situação realmente complicada. É claro que existem pessoas querendo se aproveitar do caos, existem, mas a grande maioria das pessoas estão andando e procurando um lugar novo para morar porque elas não têm opção, elas não têm como voltar para casa, porque não tem casa mais, né? Então, a gente precisa ter um senso crítico de buscar informações e avaliar com essas informações para a gente também não ficar julgando ou falando, porque esse povo está chegando aqui, sem entender o que eles estão vivendo também, sem você, às vezes, se colocar no lugar deles. Poxa, o cara não tem para onde voltar. Se o cara voltar para a cidade dele, ele vai ser morto. Tenta se imaginar nessa situação, o que você faria? Você ia fugir também, né? Então, é uma situação complicada, a gente precisa ter empatia, com cuidado, mas a gente precisa ter empatia para poder ajudar naquilo que tiver ao nosso alcance. Tem mais, Débora? O Projeto Mais, ele já ajudou ou ajuda quantos refugiados, mais ou menos? De quantos países? A gente, direto ou indiretamente, tanto passando pelo projeto lá dentro da Mais, como auxiliando na reconstrução da vida no Brasil,
uma média de 180, 190 pessoas. Está girando em torno desse número aí. Parece pouco, né? Desde 2013, uma organização ajudou só 180 pessoas. A gente é uma organização pequena, a gente não tem ajuda do governo, a gente não tem ajuda de empresas, a mais sobrevive de doações de pessoas e igrejas que acreditam no projeto. E foram 180 pessoas no Brasil, e foram 180 pessoas que para elas fez muita diferença, né? É gente que não morreu, é gente que, igual eu falei, a criança tinha o trauma porque caía bomba perto da casa o tempo todo. Então, para essas 180 pessoas foi muito importante. E a gente prefere olhar para 180 que a gente conseguiu ajudar do que para os milhares que a gente ainda não conseguiu ajudar. Então, se cada um ajudar um pouquinho, de um por um, a gente consegue fazer um trabalho que vai ajudar muita gente. 180 Não, pessoas no Brasil. Ô, Silvana, fala igual sua mãe. Não, o seu já está funcionando lá. Porque ele falou que são 180 pessoas, entre 180 e 200 pessoas, tá? A gente não tem esse número certinho agora. Mas é de acolhimento no Brasil, né? São refugiados que vieram e foram acolhidos aqui. Mas como a gente mostrou, a gente tem base na Jordânia, que também faz um trabalho grande lá, mas não de acolhimento na base, mas faz um trabalho com refugiados ali na região, né? Tem Ásia Central. Então, na Tailândia também tem refugiados. Se não podia, já era, ele falou. Mas não vai ser Agora, preso no filme, né? a parte da Tailândia vai para o mundo, vai to the world. Então, são Mas vai em 10 português bases, também, não vai em árabe. Na pode ficar. Tailândia, em Uganda, todas essas regiões têm refugiados, que é feito o trabalho com eles também de ajuda, né? Mas não, a gente fala são 180 a 200 pessoas de acolhimento no Brasil. Aqui no Brasil. Só uma história que eu lembrei aqui da pergunta que foi feita, a situação deles. A gente tem um caso de uma família que chegou no Brasil, está morando em Curitiba, e aí o marido, a família, os pais assim estavam com dificuldade de adaptação, e aí o marido falou assim: sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá na Síria, ver como é que a situação está lá, e dependendo da situação a gente volta. E aí esse cara foi, encontrou a casa dele lá, não estava destruída, não tinha arrombado a casa. Aí ele entrou, olhou, tinha algumas pessoas já tentando viver na cidade, e ele começou a cogitar a ideia de voltar para a cidade. Falou: não está tão perigoso mais, minha casa está aqui eu consigo me comunicar com todo mundo, eu conheço a região e tudo. E aí ele voltou para o Brasil com a ideia de conversar com a esposa dele desse ideal de voltarem para a Síria. E aí quando ele chegou no Brasil, chegou uma mensagem no celular dele com uma foto. Um amigo dele que estava lá na cidade mandou uma foto para ele que aconteceu o seguinte: caiu uma bomba do lado da casa dele. E a parede do quarto das crianças caiu em cima das duas camas. A parede inteira caiu assim. Aí ele pensou: poxa, imagina se eu tivesse voltado e meus filhos estivessem dormindo nas camas. Eu acho que eu não vou voltar mais não, eu vou ficar no Brasil. Então, assim, são situações tensas, muito complicadas, e que a gente precisa ter o mínimo de empatia para entender o que essas pessoas estão vivendo. Porque isso daí ilustra bem essa condição, assim, de que parece que os refugiados, eu creio que a igreja não pensa dessa forma, mas muita gente no Brasil pensa que eles estão invadindo o Brasil, estão tirando empregos, essas coisas, né? Quer dizer, eles não estão aqui por uma questão de escolha, né? Eles precisam estar aqui, né? E a gente, como corpo, a gente tem que acolhê-los, né? E principalmente o Brasil, ele é um país de refugiados, né? A gente tem, né, na nossa formação mesmo, né, os antropólogos, acho que os sociólogos podem falar melhor do Os que eu. historiadores ajudam Historiadores, também. né? Então, é um Brasil formado por pessoas que vieram para cá por condições melhores, né, financeiras e de fuga mesmo de guerras. Então, a gente tem que olhar para eles como se a gente estivesse olhando para a nossa própria família, porque nossos familiares, né, nossos antepassados passaram por isso. Débora? Como acontece o contato com as pessoas que o projeto ajuda e como os refugiados ficam sabendo e contactam o projeto? Muita coisa acontece de boca a boca. Pessoas que já vieram, amigos, familiares, acabam contando para outras pessoas que estão lá. Muita gente começa a pesquisar na internet organizações que ajudam e acabam achando a mais. Facebook. E, às vezes, essas organizações parceiras nossas que estão fora do país lidam com casos que não têm mais o que fazer na região delas e aí pedem para a gente acolher as pessoas no Brasil, né? Então, existem várias portas desses contatos chegarem para a gente.
ou ficam sabendo por pessoas que já vieram, ou ficam sabendo através de amigos que ainda estão lá, mas têm contato com alguém que já veio, ou pesquisando na internet, ou através de uma dessas organizações que são parceiras nossas. Já teve, para a gente encerrar, já teve algum caso, algum momento que a Mais não pôde receber, não pôde acolher, e o que vocês fazem em situações assim? Em alguns casos, onde a gente vê que a pessoa, por exemplo, eu quero ir, mas eu não tenho dinheiro. Eu quero ir, mas o meu caso não é de perseguição religiosa, que é o que a Mais tem trabalhado focado hoje em dia. Aí a gente tem dois caminhos. Se a gente percebe que a pessoa não precisa de ajuda, que ela está querendo se aproveitar, a gente fala que não, a gente não vai te ajudar a vir para o Brasil. Se a gente percebe que a pessoa precisa de ajuda, mas a Mais não consegue prestar essa ajuda, a gente aciona esses parceiros para que eles possam ajudar. Então, se a pessoa estiver fora do país, fora do Brasil, essas agências parceiras nossas vão tentar fazer com que a pessoa vá para outros países próximos onde ela está, de forma que ela tenha ajuda e saia desse lugar onde ela está sofrendo. Se a pessoa já estiver no país, já estiver no Brasil e a Mais não puder ajudar, como eu falei, a gente faz parte de uma rede de várias organizações do Brasil. E aí a gente aciona a rede e pergunta, quem que pode ajudar esse caso específico aqui? Alguém fala, me dá o contato que eu vou entrar em contato para tentar ajudar. Então, por exemplo, os venezuelanos não estão entrando no Brasil por conta de perseguição religiosa. Então, a Mais não está ajudando venezuelanos, acolhendo aqui lá em Curitiba e tal. Mas quando alguém chega para a gente pedindo ajuda, nessa rede que a Mais faz parte, tem um missionário venezuelano que está super envolvido com esse caso. Então, a gente transfere para ele e fala, Eric, está aqui os dados, está aqui o e-mail que eu recebi para você saber qual que foi a história que foi contada. Você pode assumir isso aqui? Igor, beleza, já estou entrando em contato. Aí ele assume a história. Então, a gente não deixa de ajudar. Mesmo que indiretamente a gente vai buscar alternativas, pessoas que possam se envolver e prestar socorro. Ótimo. Nós vamos orar, vamos tirar um tempo de oração então, queridos, aproveitando esse tempo juntos, essa conversa e a mensagem que o pastor Igor trouxe para nós, juntamente com toda a apresentação do que a Mais tem feito. Vamos orar. No nosso boletim, nós temos Marcos 16, 19 e 20, um texto que nos convida a essa intercessão. E o texto nos diz assim, de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. O que está dentro do nosso plano de leitura anual, um dos textos da semana, para que nós estivéssemos meditando na palavra de Deus. E isso, eu acho que ele nos motiva, em parte, para sairmos das quatro paredes e, instigados pelo Evangelho que nos alcançou, também proclamarmos o amor de Deus, as virtudes daquele que nos resgatou, cooperando, ou tendo em nós a cooperação que vem do Senhor. Vamos ter um momento de intercessão então, queridos? Feche seus olhos. Vamos orar pela Igreja Presbiteriana de Brasília, para que nós continuemos a ser canal de bênção, e oremos por essa igreja sofredora, essa igreja que tem sido perseguida, irmãos nossos que estão espalhados pelo mundo e têm padecido pelo Evangelho. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, pela liberdade que temos, o privilégio, a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, como Teus filhos, podermos hoje, pela manhã, ter saído de casa, nos reunirmos aqui, dentro dessa estrutura que nos acolhe, Deus, termos comunhão uns com os outros, saudar fraternalmente uns aos outros, interceder uns pelos outros, ouvir a Tua palavra, Deus, pensar o Teu reino, falar livremente sobre a situação econômica, política, social que envolve tantos dos nossos irmãos espalhados pelo mundo. Ó Deus, é bênção e às vezes nos acostumamos com o fato de virmos e nos reunirmos neste lugar. Meu Pai, isso é privilégio, é bênção do Senhor. Ao longo da história,
muitos dos nossos irmãos, essa igreja invisível, espalhada em todas as eras e em todos os tempos, essa igreja, Senhor, padeceu por te amar. Pai, ajuda-nos, como Igreja Presbiteriana de Brasília, a sempre levar a sério a mensagem do Evangelho, o chamado que temos da Tua parte. Ó Deus, o fato de podermos nos reunir e congregar neste lugar e sermos parte desse grande corpo que é o corpo de Cristo. Deus, dá-nos a empatia necessária, mas também a esperteza necessária para saber lidar com toda essa situação. Pai, ajuda-nos, fortalece-nos, ó Deus, para que de fato vivamos o Teu Evangelho em toda e qualquer situação. E também, ó Deus, nos coloquemos na brecha como intercessores por aqueles nossos irmãos que têm padecido, que estão sofrendo em diversas partes do mundo. Te pedimos, pela ação e pelo poder do Teu Espírito Santo, que o Senhor os visite nessa hora, enquanto estamos aqui reunidos, que o Senhor os visite com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com o consolo que vem dos céus. E assim, ó Deus, se sintam abraçados, acolhidos, guardados por Ti, pela Tua poderosa mão, ó Deus, que pode livrá-los da morte, ou mesmo que não os livre, pode dar, através da vida e do sacrifício deles, o testemunho necessário para que o Evangelho cresça e a verdade do Evangelho triunfe sempre. Seja assim, ó Deus, sobre as nossas vidas e sobre a vida dos nossos irmãos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Fiquemos de pé, queridos, e receba a bênção, e assim nós vamos nos despedir na paz do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno, glorioso e poderoso Pai, que a comunhão, a consolação e os dons do Espírito Santo sejam sobre a nossa vida, Igreja do Senhor Jesus nessa terra, seja sobre a Igreja do Senhor Jesus que está espalhada em toda a face da terra, aqueles com liberdade e aqueles debaixo de perseguição, para que perseverem sempre e sempre, hoje e para todo esse sempre. Amém, amém e amém.